23 de fevereiro de 2011. Olá, descobri um programa chamado Happy App e ele está me deixando um pouquinho confuso. Em algum momento de 1999, mais ou menos, após o lançamento do Noggin, a Nickelodeon exibiu um novo programa em sua grade, chamado Happy App. Eu sei, parece uma rima infantil que uma babá cantaria, mas não era. Era um show curto e era tocado em duetos, tornando cada episódio uns 20 minutos, menos comerciais. Um mês depois de estrear, foi retirado do ar e nunca foi ao ar novamente, mesmo os episódios mais agradáveis. No entanto, alguns pais gravaram o programa, mas eram cópias do VHS. Mas dessas cópias VHS, apenas algumas cópias sobreviveram. No entanto, o que era realmente raro era uma cópia intacta de qualquer episódio em DVD. Eu fui um dos sortudos que tinha uma cópia em DVD. Ontem, quando eu fiz algumas limpezas de primavera recentemente, limpezas de inverno, mas quem se importa? Encontrei alguns DVDs antigos, com lápis nítido. Elas liam HA1-10. Fiz algumas pesquisas usando o Google e no Yahoo, infelizmente. Descobri que essas eram as iniciais do Happy App. Nas respostas, eles disseram que não há cópias em DVD, o que é falso, porque eu tenho algumas cópias. Então eu decidi colocá-las na unidade de disco, orando para que elas funcionassem. Bem, elas funcionaram. E cortou instantaneamente para a introdução. A propósito, eu não acabei não descrevendo o show, né? Bom, há uma maçã gigante de argila com as mãos e pés. Ele ajudava as crianças quando elas se machucavam, mas à medida que o programa avançava, ficava cada vez mais assustador. Tipo, olhar da morte e sorriso maligno assustador. No 8º episódio, ele não era nem um modelo de barro, parecia que ele era CG, mas não era. Para descrever um pouco mais sobre as cores de Happy App, seus olhos eram azul escuro, sua boca era verde escuro e ele tinha uma folha na cabeça. Sua música de introdução tinha a mesma melodia de Mary Had a Little Lamb, que é Maria tinha um carneirinho. Foi algo como Happy, 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 repetido 3 vezes. Enfim, chega disso. Vamos escrever os episódios reais do programa. Os episódios 1 e 2 foram chamados de Calabouço do Rap e Rap Machucado, respectivamente. O calabouço de Rap era exatamente o que você pensava. Rap indo em uma masmorra ajudando as crianças nas celas. Em Rap Machucado, Rap estava feliz se machucando, e as crianças estavam ajudando, dando curativos e frutas. Que é estranho, porque deram a ele uma maçã, né? Nada parecia fora do lugar quando eu vi a primeira vez, mas quando eu vi pela segunda vez, parecia muito estranho. Enquanto Rap dirigia sua van nas férias de Rap, alguns quadros foram ignorados. Eu ignorei, dizendo que poderia ser o DVD riscado, mas quando eu verifiquei, não estava arranhado. Além disso, notei alguns objetos fora de lugar no Rap Machucado. Na van de Rap, havia o que parecia a fronteira do pôster do Obama, aquele pôster Hope. Além disso, a rádio tocava uma versão country de Hot and Cold, aquela música da Katy Perry, que foi feita em 2008 e muito fora de lugar para um programa infantil. Eu pensei que era apenas coincidência. Bem, eu estava errado. Os episódios 3 e 4 foram mais estranhos ainda. Um momento que pode causar calafrios na espinha de qualquer pessoa foi a cena Bubu, no episódio 4. Rap tem uma criança com uma contusão no joelho. Ele olha para a câmera, com um olhar da morte no rosto e diz: "O que, Nate?" Eu acho que esse era o nome dele, né? Não era Kevin. "Precisa dessa surra?" Por 30 segundos, ele olhou para a câmera, imóvel. Seus olhos azuis, escuros e sem alma se prendem a quem vê. Finalmente ele falou: "Tá certo, um curativo." O que ele precisou de tanto tempo para falar eu não sei. As introduções foram cortadas e os episódios principais estavam faltando algumas cenas. No episódio 3, no minuto 5, 12 segundos, é quando ele faz o seu primeiro olhar mortal mais aquele sorriso maligno, né? Por 30 segundos. Sempre 30 segundos. Foi um pouco assustador, não vou mentir. Além disso, os objetos fora de lugar estavam ficando mais visíveis. Houve uma transmissão de notícias sobre um tsunami que atingiu recentemente o Japão.
Rap disse: "Oh não! Se você quiser ajudar a salvar os japoneses, ligue para este número", e o número 0800 foi listado. 24 de fevereiro de 2011. Eu assisti o episódio 5. Primeiro, tinha Rap em seu novo bastão. Esse episódio foi muito irritante. No episódio, Rap estava fazendo a sua marca registrada, o olhar da morte, e sorrindo pela metade do show. Depois, ele ajudou duas crianças. A primeira, ele desapareceu com ela atrás de um arbusto. O sangue é visto do mato e os gritos são ouvidos. O outro garoto espera por Rap, então ele é visto emergindo por trás dele. Quadros são pulados. A próxima coisa que vejo é uma trilha de sangue levando a outro arbusto, e Rap estava fazendo aquele maldito sorriso assustador. O episódio 6 mostrava Rap fazendo seu famoso olhar mortal, mas não era muito visível. Então, tudo ficou estático para o resto do programa. Eu não podia acreditar, estava sendo tão difícil. Eu mudei para o episódio 7 e 8. Dessa vez, os episódios foram tão mal feitos que não poderiam ser exibidos na Nick. O episódio 7 fez Rap levar uma criança para dentro da van. Podia-se ouvir cortes de carne, assim como respingos de sangue nas janelas e gritos, que se transformavam em gargalhadas. Então ele emergia, fazendo seu olhar mortal e sorrindo, dos 9 minutos e 21 até o final do show. Como eu disse, o 8 tinha ele como um monstro CG, mas esse episódio foi tão coincidente que eu não podia acreditar que a Nick permitiria. Tudo começa com o Rap andando pelo parque, contando às crianças sobre o ciclo da vida. Por ciclo da vida eu quis dizer sapos e plantas. As crianças então disseram: "Obrigado, Rap", mas então a fumaça rastejou atrás de Rap, e Rap e as crianças se viraram. Duas torres. 11 de setembro, mencionado em 1999. Para quem não sabe, 11 de setembro foi em 2001. As torres estavam queimando e com pessoas caindo dela. Haviam muitos gritos, fogo e um avião acidentado. A cauda podia ser vista saindo de uma das torres. Eu ouvi um leve ruído de lamento e achei que era do avião. Então um pedaço se partiu, atingindo e possivelmente matando alguém. Quando o garoto perguntou: "Rap, o que as torres estão fazendo?", ele foi cortado para um garoto que estava preso sobre uma enorme peça de metal, pedindo ajuda. Algumas outras crianças tentaram ajudá-lo. Ele estava gritando tão alto que partiu meu coração. Havia sangue por toda parte e o medo em seu rosto era tão realista que me encolhi. Rap se virou para a câmera e disse 3 palavras. Isso é natural, crianças. Então ele os arrastou para longe, deixando o garoto preso gritando. Eu pulei da minha cadeira naquele momento. Rap era algum tipo de portador da morte? Ou ele era um preditor mestre? Eu tive que continuar. Os episódios 9 a 10 terminaram. Ah, e você provavelmente quer saber o que aconteceu quando eu liguei por um número de telefone, né? Eu vou ligar amanhã. Eu preciso pesquisar o número, senão eu não consigo ligar. 25 de fevereiro de 2011. Apenas uma coisa rápida. Liguei para o número de telefone mencionado no episódio 3. Era uma gravação que vou traduzir para você. Olá, eu sou Rap, a maçã mais útil das crianças. Se você quiser fazer uma doação, pressione 1. Se você quiser saber sobre o terremoto, pressione 2. Pressionar 2 me deu o seguinte: um terremoto e um tsunami atingiram o Japão e precisamos da sua ajuda. Você pode fazer uma doação de 1, 2, 5, 10, 20, 50 ou 100 dólares. Será uma grande ajuda. Quem doar receberá um distintivo Rap. Então eu decidi pressionar 1 e doar $1 para a doação. Então ele disse o seguinte: obrigado por ajudar com o segundo tsunami. Agora pelo correio você receberá seu distintivo Rap em uma semana. Pressionar 3 me deu o seguinte: Rap está com tesão e vê algumas crianças. Depois mostra o Rap participando de estupro e necrofilia. 27 de fevereiro de 2011. O episódio 9 foi corrompido. Ele foi iniciado, mas a coisa toda não tinha áudio. E a primeira parte estava tão confusa. A parte seguinte foi simplesmente estática para o resto do episódio. Ótimo, pensei eu. 2 episódios perdidos. O 10 não era. Tudo começou com uma música de carnaval estranha e incomum. As coisas começaram com o Rap ainda parecendo o que ele era no episódio 8. Mas dessa vez, com o decorrer do episódio, seu modelo de CG parecia cada vez pior. Tipo, várias lesões pior. Ele estava em sua van, dirigindo contra a estrada, que seguia em frente. Eventualmente ele chegou no parquinho.
Muitas crianças estavam brincando. Rap parecia que ele estava pronto para matar todos eles. Então ele disse: "Ei crianças, quer ver Rap fazendo um truque de mágica?" As crianças aplaudiram e correram para a van. Ele então fechou a porta e partiu. Depois disso ele voltou sorrindo, como se tivesse acabado de matar todos eles. Sinceramente, eu já não aguentava mais. Por alguma razão, Rap estava me fazendo me sentir enojado, mas eu continuei. O restante do show, antes dos créditos, foi ele lendo as notícias com eventos futuros que não aconteceriam por muito tempo. Exemplos foram os distúrbios na Líbia, o suicídio de Chris Benoit e o desastre do SS Columbia. Enquanto isso, tinham pausas aleatórias que mostravam o olhar nos bastidores, né? Para ele assassinando realisticamente uma criança. Nos créditos, Rap estava segurando uma faca, coberta de sangue. A câmera mostrava uma mesa. Uma mão com sangue estava visível. Em seguida, corta por uma tela preta com texto em branco. Se você recebeu esses DVDs, eu copiei o Rap para eles. Eu queria preservar para que eles fossem perdidos para sempre. Agora você se pergunta: como que a Nick permitiu 10 episódios? Ou 7? Eu não sei. Se quiser saber mais, me veja. KC. Esse era meu amigo Kevin Cousteau? Bem, ele disse que trabalhou com a Nick até o final do milênio. Então ele provavelmente ajudou com o Happy App. Então eu decidi visitar a casa dele. Quando entrei, Kevin não estava na sua casa. Sua esposa estava sentada, chorando. Perguntei o que aconteceu com Kevin. Ela me respondeu com algo que me chocou. Eu não sei o que aconteceu, mas algo ou alguém o sequestrou ontem à noite. Eu não sei onde, mas ele ou ela deixou isso. Pegue. Então eu peguei um pedaço de papel dobrado. Eu desdobrei e era uma foto de Happy App durante a cena do 11 de setembro. Com a exceção que ele parecia muito assustado. Antes de sair, perguntei como esses episódios horríveis chegaram a Nick. Ela respondeu com: ele drogou os produtores. Ele ia... Isso foi o suficiente. Eu não aguentava mais isso. Então eu saí da casa e parti. Quando saí, decidi caminhar em direção da minha casa. Então ouvi um tiro e gritos de uma mulher, provavelmente a esposa de Kevin. Eu olhei a foto novamente. Dessa vez, App não estava na foto. Corri instantaneamente para minha casa, porque sem quem matou a esposa de Kevin estava tentando me matar. Antes de abrir a porta, eu vi um vulto atrás de mim. Era o braço mutilado de Kevin, o arbusto, uma figura desconhecida parada atrás dele. Bom galera, essa foi a primeira parte da Creepypasta Happy App. Eu vou dividir a Creepypasta nos meses que ela é contada. Por enquanto esse foi só o mês de fevereiro, vai até o mês de setembro. É contado em forma de relatos, de diário. Então quando um mês for menor ou 2 meses forem pequenos, eu junto os dois. Mas por enquanto o mês de fevereiro deu certinho pra fazer o primeiro vídeo. Entendeu? Então obrigado e falou!